essa segunda parte da programação inteira, que é a gente conhecer as formulações de problemas clássicos da programação inteira, né? Aqui a gente vai conhecer alguns, existem diversos outros, mas a gente vai conhecer alguns e a formulação geral desses problemas. Vamos começar com o problema da mochila. Existem vários tipos de problemas da mochila, né? Esses problemas eles envolvem a escolha de itens a serem colocados em uma ou mais mochilas de forma a maximizar uma função utilidade. Não necessariamente precisa ser uma mochila, mas todo o problema é que a gente consiga pensar em selecionar itens, né? Talvez possa ser encaixado como um problema, um dos tipos de problemas da mochila. Vamos conhecer a mochila 01 primeiro. Né? No problema da mochila 01 é o problema, a gente pode pensar que a gente tem que escolher entre N projetos e a gente tem um capital B para investimento. Cada projeto tem um custo AJ e um retorno esperado PJ. O objetivo é selecionar os projetos que maximizam o retorno esperado sem ultrapassar o limite de capital. Bom, a formulação para o problema da mochila 01 é a partir de variáveis binárias, né? Nós definimos se XJ como sendo 1 se o projeto J é selecionado, 0 caso contrário. Nosso objetivo é maximizar o retorno, né, na escolha desses investimentos, então vai ser a maximização dessa função, né, que é o retorno individual de cada investimento, sujeito a restrições onde eu só vou ter uma restrição de um tipo, né, que o custo de cada projeto, né, a J, a soma, né, dos custos dos projetos que vão ser selecionados não pode ultrapassar o capital que a gente tem para investir. E a gente finaliza o modelo dizendo que XJ é binária para J variando de 1 a N. Bom, outro tipo de problema da mochila é o problema das múltiplas mochilas, né? Nesse problema nós consideramos N itens que devem ser colocados em N mochilas de capacidades distintas de BI. Cada item tem uma lucratividade PJ e um peso WJ, e o objetivo é selecionar N subconjuntos distintos de itens, tal que cada subconjunto ocupe uma capacidade no máximo BI e o lucro total seja maximizado. Então, no problema das múltiplas mochilas, a gente tem várias mochilas, cada uma de um peso, e a gente tem vários itens que cada um com uma lucratividade e um peso, e a gente quer escolher esses itens, né, respeitando lá a limitação de capacidade das mochilas. Esse problema ele tem aplicação no carregamento de contêineres e em situações de corte nas indústrias de papel e aço. A formulação já é um pouco mais elaborada do que o da mochila 01. Aqui, nossa variável de decisão ela ganha dois índices, né? Um deles vai dizer qual é a mochila e o outro vai dizer qual é o item. Tá? Então, X e J é 1 se o item J é colocado na mochila I, e 0 caso contrário. O objetivo é maximizar o retorno, né, a lucratividade na alocação desses itens pelas mochilas. É sujeito a que tipo de restrição? Então, ó, eu vou ter uma restrição para cada mochila que diz que a soma dos pesos dos itens que vão nessa mochila não podem ultrapassar a capacidade dela, tá? E cada item, né, se ele for escolhido, ele vai ser carregado numa única mochila, né? Se não, né, esse valor vai ser 0. Então, somatório de x e j, ou seja, a soma das mochilas nas quais um determinado item vai ser alocado, tem que ser menor ou igual a 1. E a gente finaliza dizendo que as variáveis de decisão são binárias. Bom, a gente tem ainda o empacotamento em mochilas, né? Esse problema nós desejamos determinar o número mínimo de mochilas de mesma capacidade B que empacotam N itens de peso WJ. Né? Então a gente quer determinar ali o menor número de mochilas, como novamente não precisam ser exatamente mochilas. Eu poderia pensar
né, no menor número de containers, né, para conseguir fazer o carregamento de mercadorias, por exemplo. Então, nesse problema, a gente precisa definir dois tipos de variáveis de decisão que são binárias. Né? Na primeira, x e j, ela vai ser 1 se o item j é colocado na mochila i e 0 caso contrário. E eu preciso de uma outra variável binária que vai me dizer se a mochila é usada ou não. Tá? O y é igual a 1 se a mochila i é usada e 0 caso contrário. Então, nosso objetivo nesse problema aqui do empacotamento de mochilas é minimizar o número de mochilas utilizadas. Né? Então, eu minimizo a soma dos y e i's. Sujeito a que tipo de restrição? Cada item, tá? Aqui eu vou empacotar todos os itens. Tá? Cada item tem que entrar em uma única mochila. É isso que essa restrição está me dizendo. Né? E cada mochila aí, se eu pegar a soma dos pesos, né, dos itens que vão nessa mochila, ela não pode ultrapassar a capacidade da mochila. Observe aqui que no lado direito, a capacidade da mochila, que é B, todas as mochilas têm a mesma capacidade B. Né? Eu preciso pegar esse B e multiplicar pela variável binária y, por quê? Eu não sei se a mochila vai ser usada ou não. Então, se ela for usada, o yi vai ser 1, né? E aí eu preciso que a soma dos itens não ultrapasse sua capacidade. Se ela não for usada, essa soma vai ser 0, né? Essa soma não, esse produto vai ser 0, né? Ou seja, eu não vou carregar nenhum item na mochila que não for escolhida. Né? Tanto x quanto y são variáveis binárias. Então a gente viu ali 3 tipos de problemas da mochila, agora a gente vai ver problemas de corte. O corte ele pode ser unidimensional ou bidimensional, tridimensional, pode ter mais dimensão, tá? Então aqui nós vamos trabalhar com problemas de corte unidimensional, que consiste em cortar barras disponíveis de tamanho único L para a produção de N itens com tamanhos variados e demandas também variadas. O objetivo é minimizar o número de barras usadas, dado o limite superior de barras disponíveis. Então, aqui eu estou definindo o problema desse jeito, tá? Mas eu poderia pensar num problema de corte onde eu quero minimizar o desperdício. Dessa forma, eu estou minimizando também. Né? Quando eu estou minimizando o número de barras, eu também minimizo o desperdício, mas eu poderia ter anunciado de uma outra maneira esse problema. Né? Então, x e j vai ser o número de vezes que o item j é cortado na barra i. A variável yi vai ser uma variável binária, que vai ser 1 se a barra i é usada e 0 caso contrário. O objetivo, como foi definido, é minimizar o número de barras. Sujeito a... Aqui eu estou fazendo para cada item, né, o número de vezes a soma que esse item é obtido, né, nas barras tem que ser... Eu estou colocando o modelo ali onde ele é maior ou igual à demanda dele, tá? Aí depende muito da assim o modelo fica mais flexível, né? Pensar que você pode produzir além do que você tem em demanda daquele bem. Né? E o de baixo, né, a restrição, o segundo tipo de restrição desse modelo, eu vou fazer para cada barra, né, a soma das larguras dos itens cortados nessa barra não pode ultrapassar, né, a largura da barra que é L. Né? Novamente aqui a gente multiplica a largura da barra pela variável binária auxiliar, porque eu não sei se a barra vai ser utilizada ou não. Né? Aqui, a variável x, que é o número de vezes que o item j é cortado, ela é uma variável, a gente deseja que esse número seja um número inteiro positivo, tá? E o y, ele já definimos como sendo uma variável binária. Bom, outro problema clássico que aparece em programação inteira, que tem muita aplicação e tem muitas pesquisas em torno desse problema, porque tem, por conta das diversidades de aplicação, é esse problema do caixeiro viajante.
Esse problema envolve um conjunto de cidades em que o caixeiro sai de uma cidade base, visita todas as cidades ou um subconjunto delas somente uma vez e retorna à cidade base de modo a otimizar um ou mais objetivos. A gente está trabalhando aqui com um único objetivo, mas se a gente trabalhar com mais objetivos, né, complica, é um complicador a mais para o problema. Para esse problema, a gente usa um grafo para modelar. Esse grafo não é um grafo qualquer, ele é um grafo completo, ponderado. Inicialmente eu vou pegar o grafo completo ponderado não orientado, com N vértices, tá? A gente vai trabalhar com o problema do caixeiro viajante, onde a gente considera a distância, né? São conhecidas as distâncias de uma cidade a outra. Lembrando que um grafo completo é um grafo que tem todas as ligações possíveis, né? O problema consiste nesse problema. Então, traduzindo, se eu quero sair de uma cidade, visitar todas as outras uma única vez e voltar para essa cidade base da onde eu saí, significa que no nosso grafo completo, o que eu estou querendo determinar é um ciclo. O ciclo que passa por todos os vértices do grafo é chamado de ciclo hamiltoniano, tá? Então a gente quer determinar um ciclo hamiltoniano, só que além de determinar um ciclo hamiltoniano, a gente quer que esse ciclo tenha distância mínima. Então, um grafo completo ele tem diversos ciclos hamiltonianos e a gente tem que achar o que tem a menor distância. Esse é um problema muito difícil de ser resolvido. Dependendo do tamanho do problema, aumenta muito a complexidade de resolução. E é por isso que existem muitas pesquisas, né, em torno desse problema, porque é um problema difícil de se resolver. C e J vai indicar para a gente a distância entre as cidades I e J. Então, o problema do caixeiro viajante, eu vou definir x e j como uma variável binária, que vai ser 1 se o caixeiro vai diretamente da cidade I à cidade J, considerando I, né, uma cidade diferente de J, e 0 caso contrário. Então, esse problema que a gente está trabalhando, a gente quer minimizar a distância percorrida, né? Então, minimiza a soma das distâncias percorridas pelo caixeiro. O primeiro tipo de restrição, ele está dizendo o seguinte para mim, olha, para cada cidade, ou seja, para cada nó do nosso grafo, a quantidade de arestas que entra nesse nó, mais a quantidade de arestas que sai desse nó, tem que ser igual a 2. Ou seja, se eu estou tentando determinar um ciclo, né, nesse grafo completo, é isso que eu estou dizendo para ele, ó. Acha um ciclo para mim, né? Um ciclo é um grafo regular, onde todos os vértices têm grau 2, né? Então é isso que eu estou dizendo nessa restrição, né? A quantidade de vezes que eu entro mais a quantidade de vezes que eu saio tem que ser 2. No entanto, vamos pensar aqui. Vamos fazer um desenho onde eu tenho 6 cidades para visitar. Então, vamos montar o grafo completo. O grafo completo ele também é um grafo regular, né? Aqui eu vou montar o K6. Então, o grafo completo com N vértices, ele tem, cada vértice tem grau N-1, né? Então, a gente tem que ter no K6 todos os vértices com grau 5, tá? Então, eu quero determinar um ciclo. Então, eu posso pensar nesse ciclo hamiltoniano aqui, né? Passando por todos os vértices do meu grafo completo uma única vez, mas ele não é o único, tá? Eu tenho diversos ciclos hamiltonianos nesse grafo. Essa restrição aqui, ela me garante que o grafo que eu vou obter, né, que a rota que eu vou obter para esse caixeiro,
todos os vértices tenham grau 2, mas ela não impede que isso aqui aconteça. Por exemplo, ela não impede a formação do que nós chamamos de subrrotas, tá? Isso aqui, ó, todo mundo aqui nesse grafo é um grafo desconexo, tá? Onde todos os vértices, mas ele é regular, porque todos os vértices têm grau 2, tá? Essa restrição poderia me dar isso aqui, mas eu não posso, eu preciso que ele visite todas as cidades uma única vez e retorne à cidade da onde ele partiu. Num grafo desconexo, eu não consigo encontrar esse caminho, né? Então eu preciso que de fato a resposta seja um ciclo hamiltoniano, né? Que eu consiga sair de um vértice, visitar todos os outros uma única vez e voltar para o meu vértice inicial. Então, para evitar a formação de subrrotas, é que eu preciso incluir esse conjunto de restrições, tá? Esse conjunto de restrições, ele diz o seguinte: seja S um subconjunto de V, que é o conjunto de vértices do meu grafo. E o tamanho de S tem que ser maior ou igual a 3 e menor ou igual ao piso de n sobre 2. Então, como eu monto esse subconjunto? A soma das arestas dos elementos que pertencem a S, tá, tem que ser menor ou igual ao tamanho de S menos 1. Então, por exemplo, para esse grafo aqui, né, com 6 vértices, eu posso tomar os subconjuntos S de tamanho 3. O piso de n de 6 sobre 2 é a mesma coisa que 3. Então, eu vou pegar todos os subconjuntos de vértices do meu grafo com 3 elementos, tá? Então, ele vai pegar a cada 3 vértices, tá? Eu nunca vou ter essa formação, porque essa restrição, ela quebra. Ó, eu vou pegar o tamanho de S, que é 3 menos 1, 2. Eu só vou poder ter duas arestas envolvidas, então eu não poderia ter essa terceira aresta. Então, essa restrição ela evita a formação de subrrotas. Então, parece simples, mas o que acontece? À medida, aqui, esse problema, ele é totalmente combinatório, né? Porque eu tenho que fazer todas as combinações possíveis, né, com 3 vértices para esse grafo. Então, eu poderia pensar no nó 1, 2, 3, depois 1, 2, 4, 1, 2, 5, ou seja, o número de restrições aumenta muito, né? E à medida que eu for aumentando o meu N, né, para N igual a 10, N igual a 20, essas combinações vão aumentando muito rapidamente. Então, é um problema muito difícil, complexo de ser resolvido, por conta de ser combinatório, de ser um problema combinatório, né? E a gente não costuma ter, dependendo do tamanho do problema, os algoritmos exatos que existem para resolver problemas de programação inteira não conseguem resolver esse problema. Então, a equipe de PO precisa recorrer ao que nós chamamos de heurística, tá? Que são algoritmos, heurísticas ou meta-heurísticas, que são algoritmos que conseguem encontrar uma boa solução para o problema. Eu não tenho nenhuma garantia que a solução que essas heurísticas irão encontrar é a solução ótima. No entanto, ele me dá uma boa solução. E qual é a vantagem disso? Ele me dá essa solução num tempo computacional razoável, né? Então, muitos dos problemas da programação inteira, os algoritmos exatos que tem, né, não conseguem encontrar uma solução. Então, é comum ter que se recorrer às heurísticas para se resolver esses problemas. Bom, agora a gente vai falar do caixeiro viajante, no caso orientado, né, onde o nosso grafo é orientado. E aí, nesse caso, né, se o caminho de I para J é diferente do caminho de J para I, então esses custos, essas distâncias, elas podem ser diferentes. Então, nesse caso, é um modelo muito parecido,
Só preciso quebrar o primeiro tipo de restrição, esse aqui, né, que era para dizer que o vértice tinha grau 2 em duas, né? Eu separo aqui em duas, né? Então, para cada nó, eu digo que o número de arcos que chega nesse nó tem que ser igual a 1, né? E novamente, para cada nó, o número de arcos, né, que saem desse nó para os demais tem que ser 1, na rota que vai ser selecionada. Então, só entra um arco nele e só sai um arco dele. E para evitar a formação de subrrotas, aqui também eu incluo aquele conjunto de restrições, é exatamente igual, só que aqui o meu tamanho do subconjunto S, ele parte do 2, né? Parte do 2 porque no caso orientado, poderia acontecer isso aqui, né? E no caso não orientado, o menor ciclo é o triângulo. No caso orientado, o menor ciclo seria esse aqui, né, com 2 vértices. Por isso que parte a combinação ali de 2. Bom, problemas em logística agora que a gente vai conhecer, a gente tem os problemas de roteamento de veículos e de localização de facilidades. O problema de roteamento de veículos é um problema também muito estudado por conta das aplicações, é muito aplicado e usa, né, muito do modelo do caixeiro viajante, tá? E depois, posteriormente, nós vamos falar da localização de facilidades. No roteamento de veículos, envolve o projeto da gente querer determinar rotas de entrega ou coleta, né, que tenham um custo mínimo. Aí a gente pode pensar em um ou mais depósitos para um número de clientes sujeito a algumas restrições. Tá? Nós consideramos nesse problema do roteamento G, N eu chamei de N aqui, é o conjunto de nós, poderia ter chamado de V, conjunto de vértices é a mesma coisa. Esse grafo é um grafo orientado, onde N vai ser igual a C, que vão ser o conjunto de clientes, união com 0 e N mais 1. 0 e N mais 1 são os depósitos. Tá? E vai ser o conjunto de arcos, né, orientados, né, que mostram a conexão entre esses nós. Então, o que precisa ser considerado nesse problema? Nenhum arco termina no nó 0, nenhum começa no nó N mais 1. Então, o depósito da onde os carros vão sair vai ser considerado o depósito 0. E aonde eles vão terminar no depósito N mais 1. Todas as rotas começam em 0 e terminam em N mais 1. Um custo CIJ, um tempo de viagem TIJ estão associados a cada arco. O tempo de viagem inclui o tempo de serviço do cliente, ou seja, se a gente pensar num roteamento de caminhões de uma distribuidora de bebidas, o tempo, né, de viagem, né, desse caminhão de um cliente ao outro tem que incluir ali o tempo em que ele está fazendo o descarregamento, né, entregando, conferindo notas. Então, esse tempo de viagem aí, ele tem que incluir esse tempo de serviço do cliente. Cada cliente J tem uma demanda DI, um conjunto K de veículos idêntico para cada veículo com capacidade Q está situado no depósito e o objetivo é minimizar o custo total de viagens. Cada cliente pertence somente a uma rota, tá? Ele não vai ser atendido por mais de um caminhão. A demanda total de uma rota, por mais de um veículo, quer dizer, a demanda total de uma rota não pode exceder a capacidade Q do veículo. O tempo de viagem de uma rota não pode exceder o limite de D. Então, esse é o modelo geral de um problema de roteamento de veículos básico, tá? Esse seria o problema inicial. A gente tem uma diversidade de problemas de roteamento de veículos.
Tá? Aqui a gente vai considerar vamos definir as variáveis de decisão com 3 índices. O índice K, que é o último, vai dizer se o veículo K percorre o arco IJ. Né? Ele vai ser 1 se isso acontecer e 0 caso contrário. O objetivo é minimizar o custo total, né, dessas viagens, sujeito a esse conjunto aqui todo de restrições. Né? O primeiro tipo de restrição é para cada cliente. Tá? Esse primeiro tipo de restrição, eu estou dizendo o seguinte: cada cliente vai ser a soma dos veículos que vão atender esse cliente é igual a 1, ou seja, cada cliente é atendido por um único veículo. Aqui eu faço, o segundo tipo de restrição é para cada veículo K, tá? Que eu estou dizendo aqui que a soma da demanda dos clientes que vão ser atendidos por esse veículo K não pode ultrapassar a capacidade daquele veículo. No terceiro tipo de restrição, né, ela é utilizada para dizer que para cada veículo o tempo, né, de serviço, né, o tempo, né, de atendimento não pode, de todos os clientes, não pode ultrapassar, né, a disponibilidade de tempo, né, de trabalho daqueles funcionários. Para cada veículo, eu estou dizendo aqui que ele sai uma única vez do depósito, né, do depósito zero. E esse tipo de restrição, ele considera para cada veículo e para cada cliente, tá? Essa restrição, ela diz que o veículo K, ele sai do cliente H somente se ele tiver entrado naquele cliente, né? Então, eu só saio de cliente se eu cheguei lá. Então, é por isso que essa somatória dá zero. E aqui, novamente, a gente tem o mesmo conjunto de restrições do problema do caixeiro viajante, porque eu tenho que evitar a formação de sub-rotas. E x é uma variável binária. Bom, outro problema, o tipo de problema de localização de facilidade, né? A gente tem aí ou problemas de cobertura, a gente tem uma diversidade, também classificado como um problema de logística, tá? Nós temos aí alguns tipos de problemas de localização de facilidades. Eu vou apresentar esse primeiro, que é o problema das P-medianas. Bom, no problema da localização de facilidades, a gente considera J, o conjunto de nós, representando os consumidores, e o conjunto de locais, candidatos à localização de facilidade. Aí, o que é uma facilidade, né? Uma facilidade é uma instalação, né, que pode representar, por exemplo, uma escola, pode representar um hospital, pode representar quartéis, né, pode representar uma fábrica. E aí, nesse problema, a gente está querendo saber onde instalar, né, essas fábricas, esses quartéis, as escolas, de modo a ficar próximo ali dos consumidores, dos clientes. A gente poderia, por exemplo, pensar numa aplicação desse problema com o problema da localização de hospitais de campanha durante essa pandemia. Né? Se a gente tivesse tempo de pensar, né, quais seriam os locais mais adequados de se instalar esses hospitais de campanha, por exemplo. Então, J, voltando, é o conjunto de nós que representa consumidores e os locais que são candidatos à localização dessas instalações. FI é o custo fixo de manter a facilidade aberta naquela localidade I. CIJ, o custo de transporte da localidade I para o consumidor J. D, a demanda do consumidor. Esse Cmax I é a capacidade máxima da localidade I. Então, a gente define uma variável binária YI como sendo 1 se a facilidade é aberta no local I, 0 caso contrário. E X e J que vai indicar a quantidade que vai ser transportada da localidade I para o consumidor J. Então, a função objetiva ela tem duas parcelas, uma indicando
né, os custos de transporte da facilidade de atender aqueles clientes, né? Minimizar a soma, né, dos custos de transporte de todas as facilidades atendendo a todos os clientes. Mas o custo de manter a instalação aberta, né, naquela localidade, sujeito a essa equação 2 aqui, né, essa desigualdade 2, ela garante que a capacidade máxima de cada localidade I não vai ser excedida, né, com as somas do atendimento desses clientes. E a restrição 3 garante que cada consumidor vai ter a sua demanda atendida, tá? Por essas facilidades. Então, esse é um dos problemas de localização de facilidade, mas existem diversos outros.